1 Samuel, capítulo 13. Saul havia reinado em Israel durante 1 ano. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Saul despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: que os hebreus escutem isso. E todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão, como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Avém. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi e se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele, para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que estava com ele. Era cerca de 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas, e o povo que estava com eles ficaram em Geba de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. A outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira, o caminho de onde se avista o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Por isso, todo Israel tinha de ir aos filisteus para amolar as lâminas dos arados, as enxadas, os machados e as foices. Os filisteus cobravam dos israelitas 8 gramas de prata para amolar os fios das lâminas e das enxadas, e 4 gramas de prata para amolar machados e aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Só Saul e seu filho Jonatas tinham essas armas. A guarnição dos filisteus saiu ao desfiladeiro de Micmas.